Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live da Vital Atma. Se vocês puderem colocar, eu gostaria de saber de onde vocês são, de qual cidade, de qual local. Sejam bem-vindos para uma live. Olá, Esther, Boa tudo bem? noite. Seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Vamos esperar o pessoal entrar. Vamos. Enquanto eles entram, eu estou pedindo para eles colocarem, Esther, o local de onde eles são, para nós sabermos se tem só o pessoal. A Dani parece que é do Rio de Janeiro. Quem mais que é de fora? Que é fora de Rio Preto, de São Paulo? Coloquem a cidade aqui de Rio Preto mesmo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos. A Rita Pardo, daqui de Rio Preto. Algumas pessoas do Milagre já da manhã, né? Já o identifiquei. Palmas, está vendo a gente também. Isso é muito bom. Então, enquanto as pessoas entram, eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Silva, sou neurocirurgião, sou professor na FAMERP, professor na UNIRP, trabalho no Centro Cérebro e Coluna e sou redator convidado do Diário da Região, aliás, articulista. Eu quero agradecer a Vital pelo convite de nos proporcionar essa noite com esse bate-papo com a Esther, uma pessoa que eu admiro muito, eu aprendo muito com ela e eu acredito que essa interação vai ser muito benéfica para todos nós. Esther, é a sua vez de se apresentar. Vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer o convite da Vital, né, e do doutor. É um prazer enorme hoje me sentir super lisonjeada pelo convite. E quem aprende muito sou eu com você. Aprendizado mútuo. Com certeza. Sou nutricionista aqui de Rio Preto, sou terapeuta holística. Nós atuamos na mesma área, né, doutor Eduardo? Sim. Dentro da medicina e da nutrição integrativa. E acho que nós acreditamos muito nessa questão da saúde como um todo, né? Do bem-estar físico, mental, espiritual, né? Para trazer tudo isso. E tem tudo a ver com o tema da nossa live de hoje, né? Com certeza. E também aplico os tratamentos biofísicos, né? A parte da quântica, da biofísica quântica. Que também tem tudo a ver com a questão energética que a gente tanto aborda aí com os pacientes e com os nossos amigos aí nos grupos que a gente tem realizado durante essa quarentena. Então vamos começar o que nós entendemos de imunidade. Imunidade é uma condição que o nosso corpo nos capacita para combater invasores. Esses invasores podem ser micro-organismos, como fungos, bactérias, vírus e parasitas, ou pode ser também objetos estranhos, por exemplo, uma poeira, um pedacinho de espinho ou qualquer outra condição. E o que o nosso organismo faz? Ele tem duas maneiras de combater os invasores: através da imunidade inata, que as pessoas já nascem com a produção de leucócitos, e com isso tem os neutrófilos, macrófilos, eosinófilos, basófilos e os próprios linfócitos, e tem a adquirida. A adquirida é quando tem um invasor, esse invasor ele compromete uma parte do corpo, uma célula, por exemplo, e começa a danificar. E o que o nosso organismo faz? Ele detecta isso como um antígeno. Antígeno é uma coisa fora do padrão natural da saúde, e ele contribui para produzir anticorpos. E os anticorpos nós temos principalmente os linfócitos, as células B, que é denominada de bursa, e as células T, que é do timo. Então, assim, essa é a base das nossas defesas. Nós temos as imunoglobulinas, e nós podemos comentar que se uma pessoa ela está com a imunidade baixa, ela está suscetível a infecções
ela está suscetível a criar uma desarmonia, uma instabilidade na homeostasia corporal, e com isso ela vai ter algumas células, ou muitas células, ou órgãos, ou sistemas danificados. Então, para começar, Esther, então, vamos começar na alimentação, depois nós começamos outros níveis. O que você sugere, não só nessa condição de coronavírus, nessa época de coronavírus, mas para uma pessoa manter uma imunidade? Qual que é a sua abordagem de melhorar a imunidade de uma pessoa que vai te procurar? O que eu comento muito com os pacientes, né, doutor Eduardo, o que a gente tem visto esses dias é que as pessoas estão muito preocupadas na questão da suplementação, né? Do que eu tomo para melhorar. Mas eu falo, a principal estratégia que eu utilizo, eu falo, é tirar o que nos adoece, né? O que nos está ali intoxicando, o que está fazendo o meu corpo inflamar, né, que vai ali, querendo ou não, criar uma situação bem complicada e vai diminuir essa imunidade, né? Então, eu falo, a gente tem que utilizar coisas que nos doem energia, né, que faça a digestão completa dentro do nosso corpo, porque a questão da imunidade, ela também está muito relacionada com a questão do nosso intestino, né? Se nós não temos o intestino funcionando adequadamente, nós vamos sentir muito essa queda de imunidade, até pelo eixo neuroendócrino imunológico, que o doutor sabe explicar muito melhor do que eu, né? E a gente sabe também toda essa questão das emoções, né? Mas em relação à alimentação, doutor, eu colocaria mais essa questão da gente tirar o que nos adoece, né? O que nos inflama. E o que por exemplo, eu acredito que a grande maioria das pessoas sabe que carboidratos, de uma maneira geral, são processos que levam à inflamação. Inclusive, o próprio carboidrato, ele, quando é em excesso, ou mesmo numa quantidade relativamente razoável, e eu vou falar isso em termos de cérebro, mas isso se aplica para todas as partes do corpo e depois você complementa. Ele faz o que denomina a glicação. Glicação nada mais é que forma um grude, uma cola com as proteínas, com os lipídios, e isso promove uma degeneração tanto das proteínas quanto dos carboidratos. Isso, em excesso, contribui muito para o aparecimento ou para a piora de doenças neurodegenerativas, como o Parkinson, como o Alzheimer e outras doenças mais. Agora, além de carboidrato, além que é praticamente o básico, a farinha e o açúcar, é lógico que produtos industrializados, produtos que têm condimentos, que têm corantes, que têm aromatizantes, que têm conservantes. E o ideal é sempre ficar livre disso, porque, como você comentou, Esther, isso acaba tirando energia. Quais os alimentos que você considera que não deve ser usado de forma nenhuma? De forma nenhuma, a farinha branca, né? O açúcar, os industrializados, né? Produtos muito cheios de conservantes, corantes, aromatizantes. O leite em excesso, né? Pensando na questão imunológica, até pela formação do muco, principalmente quando os pacientes são incompatíveis. E aí, dependendo do nível do intestino, doutor Eduardo, até proteínas maiores, né? Como a gente já vem comentando há algum tempo com os pacientes, né? Isso pode, sim, trazer uma questão inflamatória. E grãos em excesso também, né? O excesso de grãos, por conta da lectina, que é essa casquinha que envolve esses grãos, também pode inflamar esse intestino e nos adoecer. E, principalmente, os alimentos ali que tem muito agrotóxicos, né? Por isso que a gente tem falado muito hoje do uso dos orgânicos, tentar reduzir, porque mesmo comendo frutas, legumes e verduras, se é de uma agricultura tradicional, a gente sabe o quanto isso está contaminado, né? E quanto isso pode nos adoecer também. É uma coisa que você chamou muita atenção, Esther, eu gostaria que você comentasse mais. Há alguns trabalhos demonstrando que quando o intestino está bem, ele responde por até 70%, 80% da nossa imunidade. Sim. E uma coisa que já é conhecido, já foi muito pesquisado, e já há um consenso que a grande maioria das doenças autoimunes, elas começam
no intestino. Quando o intestino é permeável, permite a absorção de proteínas, de macroproteínas, isso aí vai no sangue e, normalmente, cada pessoa ela tem um órgão-alvo. Algumas pessoas são a cabeça, outras pessoas são o intestino, outros são a pele. Então, cada uma tem um órgão-alvo e essas macroproteínas, quando elas são absorvidas, elas, numa situação que elas não deveriam, devido ao aumento da permeabilidade, isso o corpo reconhece como uma proteína que não está acostumada e ele trata como anormal, mesmo sendo do corpo. Isso é a base para a formação das doenças autoimunes. O que você pode comentar sobre isso? Exatamente. Toda doença autoimune começa no intestino, né? Essas macromoléculas, elas caem na corrente sanguínea e, como o senhor mesmo colocou, vão sinalizar em alguma parte do corpo, né? Então, eu falo, toda doença autoimune é sistêmica. Não é porque está atacando a minha tireoide que eu tenho que tratar só da minha tireoide. Eu tenho que desobstruir, limpar esse corpo, dar um suporte para esse fígado, recuperar essa mucosa do intestino, né? E hoje é difícil, doutor Eduardo, pela quantidade de contaminante, pelo mundo tóxico que a gente vive, não termos um intestino inflamado, né? Por isso que a gente fala tanto desse intestino, de cuidar, de usar alimentos que são favoráveis, que recuperam essa mucosa de intestino. Porque também a questão das intoxicações e das próprias parasitoses começam ali no intestino, né? Se eu tenho o intestino aberto, eu estou mais suscetível a me contaminar e até mesmo atrair patógenos, né? Você tem observado que, normalmente, a grande maioria das pessoas que tem constipação intestinal, ou no caso do intestino permeável, elas estão sempre com a imunidade baixa, elas estão sujeitas, suscetíveis a essas doenças autoimunes. E uma coisa que eu gostaria que você comentasse, que você comenta muito, é sobre a analogia que você faz em relação ao aquário. Quando o peixe está doente, adianta tratar só o peixe e isso nós vamos para o ser humano. Exato. Eu até brinco, né? Que eu falo que a gente é peixinho no aquário. Não adianta suplementar, dar uma comida boa para o peixe se ele está num ambiente contaminado, né? E dentro desse ambiente contaminado, o intestino tem uma forte correlação, como a gente tem comentado até agora, mas eu tenho que descobrir o que está sujando essa água desse aquário, né? Então, os conservantes, os corantes, os aromatizantes, a alimentação como um todo pode estar sujando. Os metais tóxicos, as intoxicações, metais tóxicos tem por toda parte, né, doutor Eduardo? A gente sabe disso. Uhum. Poluição eletromagnética, que nós sabemos o tanto que isso nos adoece, né? Atrai também os patógenos, de certa forma, diminui a nossa energia. E a questão também dos parasitas, né? Então eu falo, primeiro a gente tem que limpar. O primeiro passo para qualquer tratamento é a limpeza, é a remoção. Depois eu faço a colocação. Depois eu suplemento, porque senão nenhum tratamento vai ser efetivo, né? Ou vai ter um sucesso até certo ponto, depois a gente não consegue mais ver um sucesso nesse tratamento. Isso, na minha percepção, é fundamental, porque se perde muito tempo, muita energia e, no caso, também muito dinheiro, porque só trata, como nas doenças que eu trato e que a área da saúde está acostumada, há uma tendência, principalmente no nosso mundo ocidental, você tratar o sintoma. E você tratando o sintoma, por exemplo, no caso, uma dor de cabeça na minha área, ou uma dor na coluna, não adianta eu só dar medicamento, e se eu não oriento as pessoas, você tem que evitar esse tipo de alimento, você tem que aprender a ter autocontrole, a controlar o estresse, você tem que aprender a ter um sono restaurador, fazer atividade física, porque as pessoas elas entram num ciclo vicioso e eu observo, eu acredito que todos nós, você mais ainda, que as pessoas gastam muito dinheiro e não resolvem nada. E elas continuam doentes. Eu falo, é a base, né? A base ali de uma saúde é ter um sono reparador, é ter uma alimentação correta, é a prática do exercício físico, o controle do estresse, para que a gente consiga a saúde de forma completa, né, doutor Eduardo? A saúde não é a ausência apenas da doença, é eu estar na minha melhor condição, né?
Por que não? Eu falo, é uma busca constante por saúde, né? Não é simplesmente, eu não estou doente. Não. Com certeza. Eu até brinco com algumas pessoas, elas falam assim, eu não estou doente. Eu falo, então tudo bem, então vamos correr 10 quilômetros agora. Não consigo. Então, assim, não tem tanta energia sobrando, entre aspas, entendeu? E armazenada. Agora, uma coisa que eu quero que você comenta, por exemplo, quais os alimentos ou o nome de substâncias que você considera fundamental para a imunidade. Eu posso citar algumas, por exemplo, a curcumina. Nós sabemos que a curcumina é uma substância fantástica, ela contribui, ela é antioxidante, anti-inflamatória, ela contribui para aumentar os leucócitos. Por exemplo, o alho também é uma substância muito boa para aumentar a imunidade. Nós sabemos que todas as frutas com vitamina C, que tem a vitamina C também são boas, substâncias que tenha outras, por exemplo, zinco, selênio. Quais as substâncias que você, nessa fase agora, e eu tenho inclusive o seu e-book, eu aprendi muito com ele, o que você indica para as pessoas que estão nos assistindo agora? Fala assim, quero aumentar a imunidade. Quais seriam os alimentos e chás, condimentos, ervas que você indica? Fazer assim, pegar o seu e-book e falar ABC. Vamos lá. Em primeiro momento, eu classificaria aí os ricos em vitamina C, né? Então, no Brasil, limão, muito acessível para as pessoas, né? Acerola, que nós estamos na época. Camu-camu, que é uma planta da Amazônia. A vitamina C é extremamente antioxidante, é importante nesse processo, né, doutor Eduardo? Os vegetais verdes escuros também, porque fortalecem bastante o nosso sistema imunológico. Pela medicina tradicional chinesa, fortalece a energia do baço, que é a energia vital, né? Para os vegetarianos, é importantíssimo esses vegetais verdes escuros. Nós temos as plantas alimentícias não convencionais, como Ora pronobis, espinafre, couve, que nós podemos incluir. Gosto muito das opções derivadas da abelha, né? Então, mel, própolis, geleia real, né? Que tem aí propriedades antissépticas, antivirais, antibactericidas. E aí eu citaria a questão do própolis verde, até pela questão antitumoral que possui, né? Que é bem interessante. A Vital até tem um produto que faz a extração sem a cera, que eu gosto de passar bastante para os meus pacientes, né? A vitamina D, nesse momento, eu vejo como importante, né? E aí a gente sabe que a maior fonte aí é a energia solar, né? Nós discutimos tanto da questão do contato com a natureza, né? Que o Sol é um doador de neutrinos, que nos ajuda a equilibrar. Os alimentos pré-bióticos, né? Para melhorar essa função intestinal. Então, cito entre eles a chicória, o alho, como o doutor comentou, a cebola, os fermentados, né? Biomassa de banana verde, que tem o amido resistente, que é ali, traduzindo de uma maneira bem clara, comidinha para os nossos probióticos, né? Para os nossos, para ali os micro-organismos do nosso intestino. Enzimas digestivas eu acho interessante, doutor Eduardo, porque se eu estou inflamado, eu estou num estado de fermentação muito grande, né? Eu estou deixando muito resíduo ácido no meu corpo. Então, as enzimas digestivas que nós encontramos em alimentos, por exemplo, num abacaxi, numa bromelina, né? Numa papaina, numa mão papaya também. Os cogumelos eu citaria também, porque eles melhoram muito a imunidade. Entre eles, eu gosto de utilizar muito o cogumelo do sol. Tem bastante artigo científico relacionando até pela questão do câncer. E aí, entre os chás, a fitoterapia, eu gosto bastante do sabugueiro, que até agora, com essa questão do coronavírus, saíram vários estudos relacionando com a atividade antiviral que o sabugueiro pode trazer pra gente. Anis estrelado, que é maravilhoso, né? A gente encontra até em supermercado, e isso pode melhorar muito até a questão, né, respiratória, né? De travar, de certa forma, um pouco a replicação viral. Vitaminas do complexo B, zinco. Zinco a gente encontra mais em proteínas animais, mas em cereais integrais a gente encontra uma quantidade bacana. O ômega 3, né, anti-inflamatório maravilhoso, né,
que pode nos auxiliar aí também nessa questão intestinal. O que mais, doutor Eduardo? Eu gostaria só de falar, o Rodolfo perguntou sobre o própolis, você já comentou. Eu vou comentar os produtos da abelha. Os produtos da abelha, mel, é fantástico. A única recomendação, não usar muito pelo alto índice glicêmico e ele aumenta também a insulina demais, a produção de insulina. A gente pode associar o mel, doutor Eduardo, quando for fazer o consumo, com algum tipo de gordura, para tentar reduzir um pouco esse pico glicêmico. Mas a gente tem que lembrar que a carga glicêmica dele é alta, que isso a gente não consegue modular, né? Com certeza. Então, além do mel, que é fantástico, tem o próprio própolis. O própolis é só um conhecimento que eu li e guardei sobre isso. Quando as abelhas fazem a colmeia, o própolis ele é extraído, é uma resina com cera, extraído das plantas. Normalmente, para não entrar umidade, água da chuva ou vento, as abelhas, eles fazem uma vedação com o própolis. Além disso, essa própria vedação impede de entrar na colmeia fungos, bactérias e vírus. Eu achei assim, super interessante como conhecimento e para analisar a importância dele para aumentar a nossa imunidade. O própolis, principalmente o própolis verde aqui no Brasil, é um das os poucos países que tem o própolis verde. Tem o própolis vermelho e o amarelo, principalmente na China, na Rússia. Agora o verde praticamente é só de uma abelha... melífera, parece que é o nome dela. E a questão da plantinha, acho que chama alecrim do campo. Se eu não alecrim do campo. Justamente. E o pólen, maravilhoso. O pólen, eu li um artigo do Gabriel Cousens, um médico fantástico americano. Ele disse que se uma pessoa, se por acaso pegar 35 gramas de pólen e tomar água, teoricamente, ela não precisaria de mais nenhum alimento. É lógico que a pessoa não vai viver de pólen. Ele só fez a analogia para mostrar a importância de proteínas, sais minerais e vitaminas do pólen. E também da abelha tem a geleia real. A geleia real, para aumentar a nossa imunidade, nós precisamos de proteínas. Então, as imunoglobulinas, que são as proteínas que aumentam quando a pessoa está com uma condição imune adequada. E por isso que eu gosto muito dos produtos da abelha que traz essa condição. Agora, quanto ao orégano, óleo de coco, o que você tem a falar? Maravilhosos, né? O coco, na minha opinião, é um dos melhores alimentos funcionais. A gente utiliza tudo do coco, né? O coco ele tem propriedade antifúngica, antiviral, antibactericida, né? O TCM que a gente encontra no óleo de coco para a questão cerebral, o doutor Eduardo pode falar muito para a gente, né? E o orégano ele também tem propriedades aí antivirais, antibactericidas. Eu utilizo bastante orégano na minha prática clínica, até como tempero, né? Mas a gente sabe do poder do óleo ali dentro do encapsulado, por exemplo, né? A questão do orégano também, doutor Eduardo, trabalha muito a questão dos problemas digestivos, né? Das infecções virais como um todo, da questão respiratória, por ele ser antisséptico. Então, são opções, assim, baratas, disponíveis, né? Previne resfriado, então, quando está chegando a época do inverno, às vezes eu também coloco para os pacientes. A Vital tem a opção do Inib, que eu acho bem interessante, que já casa os dois, né? O óleo de coco com o óleo de orégano, e que aí a gente pode até chamar Inib justamente por isso, né? Foi um jogo muito bom quando eles fizeram. Uma coisa interessante, eu tenho estudado muito sobre as doenças neurodegenerativas e com foco no Alzheimer. O que é atualmente um dos tratamentos preconizados praticamente para todos e o Alzheimer mais ainda? Triglicéridos, como você falou, de cadeia média, muito óleo de coco, tem
o natural do coco, natural orgânico, e tem o elaborado, o produzido, o fabricado. Ele, cada grama, ele produz 9 calorias, enquanto que o carboidrato produz 4 e a proteína 4. E, além disso, ele é considerado um combustível limpo. Então, quando ele é metabolizado no cérebro, entra numa cetose, e não é aquela cetose do diabético que ele começa a passar mal, é o contrário, é uma cetose que dá uma boa condição, ele diminui o lixo do cérebro, inclusive diminui as proteínas degeneradas do cérebro, os amiloides, os corpos amiloides, e com isso, fazendo essa varredura, ele consegue tratar e melhorar muitas condições das doenças degenerativas e principalmente do Alzheimer. E quando a pessoa ingere muito triglicéridos de cadeia média, como óleo de coco, ou mesmo quando usa o próprio ômega, isso promove uma melhora na cognição. O que é a cognição? É a capacidade que a pessoa tem de concentrar, a capacidade que a pessoa tem de planejar, de raciocinar. E traz mais energia, ela contribui, inclusive até as castanhas e o abacate, mas o óleo de coco e o ômega, eles contribuem, e o azeite de oliva contribui para formar fosfolipídios das membranas. Toda célula tem membrana e é composto de fosfolipídio. Então, ele ajuda na formação do fosfolipídio, e nos neurônios, particularmente, eles ajudam na formação da bainha de mielina. Então, o cérebro, sem a água, em torno de 60% a 65% é gordura. Então, o alimento para o cérebro é um alimento que não polui, e um alimento que dá energia, e um alimento que reconstitui toda a bainha de mielina e todas as membranas, que é justamente os lipídios saudáveis, baseado principalmente no ômega 3. E tem até a questão do café à prova de balas, né? Que a gente coloca tanto para os pacientes pela manhã justamente por isso, né? Outras opções, doutor Eduardo, que a gente poderia citar, a clorela, né? Uma alga maravilhosa para fazer limpeza, desintoxicação. A espirulina, que tem bastante iodo na composição. A gente sabe da função do iodo aí, até para a questão do sistema imunológico, para a questão da disposição, do equilíbrio da tireoide, né? E aí, com o cortisol um pouco alterado, a tireoide tende a sofrer bastante, né? Com certeza. Você me deu uma dica boa, se falar de cortisol. O que acontece quando o cortisol aumenta? O cortisol, como qualquer hormônio neurotransmissor, ele tem que ser numa dosagem normal. Quando ele está muito aumentado, o que ele promove? Então, nós temos o que nós conhecemos em termos de cérebro, um eixo hipotálamo, que é uma estrutura que coordena o sistema límbico, que coordena as emoções, que coordena o sistema nervoso autônomo. Nós temos a hipófise, que é uma glândula mestra, e nós temos a adrenal, que fica acima do rins, é uma glândula muito pequena, mas tem a importância fundamental. Quando as pessoas são muito estressadas, elas produzem excesso de cortisol, excesso de adrenalina, excesso de noradrenalina. O que acontece se isso não for processado e não for metabolizado? E principalmente numa condição de estresse mental. Esse excesso desses produtos, dessas substâncias, vão promover uma degeneração em cada célula do nosso corpo. E como eu falei anteriormente, tem aqueles órgãos-alvos. Se o órgão-alvo é a cabeça, ela degenera os neurônios. Inclusive, elas intoxicam e matam os neurônios. Várias pessoas jovens que estão perdendo a memória, não é porque elas têm lesão no cérebro, elas têm lesão, teoricamente, na mente. É por causa do excesso
da produção de cortisol, adrenalina e noradrenalina. Fica mais naquela briga do simpático do parasimpático, né? Justamente. Então, quando elas não têm esse autocontrole, qualquer área do corpo vai ser degenerada, vai ser comprometida. Agora, a partir do momento que ela produz pouco cortisol, ela vai dar oportunidade para formar as doenças autoimunes, porque elas não vão combater essas células, essas macroproteínas. Então, o excesso leva à degeneração e a falta leva a doenças autoimunes. Então, o importante é ter um equilíbrio e quando tem excesso ou tem falta, vai haver uma estabilidade na produção das células de defesa, tanto os leucócitos, as células B e as células T, e com isso as pessoas ficam mais vulneráveis às infecções. É uma particularidade. Eu estou atendendo várias pessoas, e eu acredito que é do conhecimento de todos nós, depois dessa pandemia, houve um grande surto de problemas emocionais, mentais. E isso está produzindo excesso de cortisol, está abaixando a imunidade e as pessoas estão ficando suscetíveis a terem mais doenças, mais infecções, mais lesões. Tem uma pergunta aí, Esther. Bariátrica diminui, a pós-bariátrica diminui a absorção de vários nutrientes e isso contribui para piorar a imunidade ou agravar? Com certeza, né? Até a gente tem colocado as pessoas no risco aí da questão do coronavírus, principalmente os pacientes inflamados, né? E aí, muitas vezes, fazer uma cirurgia bariátrica não está resolvendo o problema, né? A gente está tratando não está tratando ali a causa, né? Só está remediando. Então, precisa fazer uma correção no todo o processo gastrointestinal, no digestivo, tirar os alimentos inflamatórios, para que consiga até ter uma qualidade de vida melhor e a questão da absorção de nutrientes, né? Muitas vezes os pacientes bariátricos, doutor Eduardo, são pacientes que a gente precisa suplementar constantemente, né? Porque eles têm ali uma absorção grande. Tem uma pergunta da Paola. Durante o exame com o aumento do estresse, no momento de colher o exame, vai ter comprometimento? Com certeza, Paola. Então, o ideal seria, inclusive, antes de colher, primeiro a pessoa tem que fazer uma autoavaliação ou quem for colher, perguntar como que está a emoção, se ela está calma ou não está. E se ela estiver agitada, o ideal é até colher outro dia, porque vai ter um aumento de insulina, vai ter um aumento de glicemia e isso acaba trazendo uma falsa interpretação. O que você tem a comentar mais sobre isso? Depois, a gente não terminou de falar dos alimentos, né? Das fitoterapias, os chás que eu indicaria, além do sabugueiro e do anis estrelado, camomila, né? Que casa muito até para o processo de acalmar aí. O própolis, doutor Eduardo, a gente poderia comentar sobre o uso até à noite, porque ele é algo que ajuda bastante ter um sono mais relaxante, mais reparador, né? Os aminoácidos essenciais também são importantes, né, nesse período. Então, a glutamina, se a gente for pensar no intestino para recuperação da mucosa. A L-teanine, que eu gosto bastante também. As plantas adaptógenas também, que pode ajudar na modulação desse cortisol. Maca peruana, a rhodiola rosa, que eu utilizo bastante no consultório. A gente pode citar os quânticos, os florais também, para tratar mais esse campo emocional do paciente, né? Eu acho que seria interessante a gente comentar também, doutor Eduardo, o quanto esse desequilíbrio na parte emocional pode repercutir na queda da imunidade, né? Porque é isso que nós temos comentado esses dias até, né? Em conversa particular, o quanto as pessoas vão adoecer por estarem num desequilíbrio mais de ordem emocional, né? Com certeza. Uma coisa que você já tinha comentado é justamente o equilíbrio do sistema nervoso autônomo e aí lembrar do simpático e o parasimpático. Então, o parasimpático, ele serve para nos dar energia.
Só que quando as pessoas elas estão, o cérebro, ele é o órgão mais inteligente e ele pode ser enganado, por mais inteligente que nós imaginamos. Porque quando você pensa ou você sente, o cérebro ele não distingue se isso é real ou não. Então, a grande maioria das pessoas que estão tendo emoções, elas produzem esses neurotransmissores, produzem hormônios como se fosse uma condição de perigo real, de perigo físico. E isso é com o medo, com a raiva que as pessoas estão tendo, com angústia, eventualmente algumas pessoas com desespero, e outras entrando em depressão. Isso tudo contribui para comprometer o sistema imunológico e comprometendo o sistema imunológico vai desencadear a baixa da imunidade e as pessoas vão estar mais suscetíveis a terem comprometimento de saúde. Por isso que a gente fala tanto da questão do pensamento, né? De estar numa vibração maior, de ter bons pensamentos, para que nossa energia também seja outra, né? Que a gente atraia coisas melhores. Esther, tem uma pergunta da Vivian. E o triptofano? Deveria suplementar com magnésio e zinco? Na minha opinião, em questão de suplementação, eu citaria zinco, cobre, taurina, né? Triptofano pode ser uma opção. Vitamina D, agora que a gente está falando tanto em relação ao coronavírus. Então, são coisas. O N-acetilcisteína também é algo que a gente pode suplementar. Eu gosto sempre, doutor Eduardo, de pedir os exames, né? E fazer uma suplementação mais personalizada. Mas, em primeiro momento, eu faria essa limpeza, né? Porque é aquele negócio, não adianta a gente suplementar se nós não temos um ambiente favorável. Zinco, por exemplo, é um mineral extremamente importante para o sistema imunológico, mas ele é totalmente dependente de um intestino em bom funcionamento, senão a absorção não vai ser correta, né? Então, primeiro eu trabalharia essa absorção a nível intestinal para depois fazer essa suplementação. Então, aí, é importante, quem está nos assistindo, sair dessa live com essas orientações e intestino estando funcionando mal, o corpo está totalmente comprometido. Então, é super importante ficar atento a como melhorar o padrão de trânsito intestinal, a alimentação, evitar justamente alimentos que agridem o intestino, como os alimentos processados, de preferência alimentos sem agrotóxicos. Uma coisa importante também que eu comento com as pessoas, tem muitos pacientes com, às vezes, esquecimento, e principalmente pacientes já um pouco idosos, que eles esquecem de tomar água. Qual a importância da água na nutrição e na imunidade, Esther? 70% é água, né? Não tem como. E até a questão é importante a gente comentar, né, doutor Eduardo, a qualidade da água que as pessoas estão ingerindo, né? Buscar água mais alcalina, uma água que não tenha tanta intoxicação por metais tóxicos, cuidar desse filtro que a gente tem em casa, né? Buscar uma água de melhor qualidade. Isso é fundamental. A flor de cor, por que o cérebro é o segundo intestino? Uma das razões é justamente isso. 80% a 90% de alguns neurotransmissores, como a serotonina e a dopamina, é muito produzido no intestino. Então, se o intestino não está mal, as pessoas ficam enfesadas. Então, elas ficam com raiva, não produz, e com isso elas realmente mudam o humor delas. Por isso que o intestino realmente ele é o segundo cérebro, porque ele, depois do cérebro, é a região que mais tem quantidade de neurônios. O coração tem em torno de 40 mil neurônios, o intestino tem em torno de 100 mil neurônios. Então, ele só perde para o cérebro em quantidade de neurônios. Por isso que é importante estar sempre atento à limpeza do intestino, à alimentação que se ingere e também às emoções. Porque as emoções,
ou muitas vezes, didaticamente, nós separamos corpo, mente, mas, na verdade, é um só. Você não consegue separar o corpo da mente. O Esther, pessoal aqui pergunta até o que é um intestino bom, né? então Um responda. intestino bom Tem pessoas que até falam, eu preciso ir no banheiro todos os dias. Eu falo, não. Muito mais importante do que o número de vezes que você vai ao banheiro é a consistência das fezes, né? Não ter estufamento, distensão abdominal, formação de gases. É dessa forma que nós avaliamos o intestino. E aí até tem a escala de fezes de Bristol, né? Eu até tenho no consultório. E eu falo para os pacientes, as fezes têm que ser tipo banana. Não podem ser fezes ressecadas com restos de alimentos e não podem ser fezes amolecidas. Coloração é importante, né? Verificar se boia ou se afunda, né? São coisas que a gente comenta, o paciente dá risada, mas é extremamente importante. E precisa olhar e avaliar isso, né, doutor Eduardo? Porque às vezes até pela correria a pessoa não avalia, não olha a cor da urina. Eu falo, que cor que é a sua urina? Mostra a tabelinha, a pessoa não sabe. Ela fala, não olha a minha urina. Como não olha? Né? De que forma está a sua hidratação? Que você, mesmo na pandemia, você sugere às pessoas, inclusive os seus pacientes, fazerem jejum? Muito. Para aumentar a imunidade? Para a maioria das pessoas, pode parecer um contrassenso. Eu vou deixar de comer e eu vou aumentar a imunidade? Como que funciona isso? Com certeza. O jejum, na minha opinião, é a forma mais potente de fazer detox, doutor Eduardo. Não sei se você concorda comigo. Com certeza. É um processo de limpeza, um detox celular, né? Eu vou fazer toda a varredura ali, todo o lixo da minha célula, eu vou conseguir fazer a limpeza fazendo um jejum de maneira correta, né? Também tem que comentar sobre isso, porque às vezes a pessoa acha que ela está fazendo o jejum da maneira correta, ela está impactando muito mais na questão hormonal dela. Quando ela vai quebrar esse jejum, ela quebra de maneira inadequada, consumindo alimentos extremamente com uma carga glicêmica muito alta. Então, é importante orientar também nesse sentido. A quebra do jejum, ela deve ser feita de maneira correta. Mas o jejum é maravilhoso, né? A gente vê resultados principalmente nos pacientes com inflamação, os pacientes aí com doenças crônicas degenerativas, os pacientes diabéticos, né? Os pacientes que têm hipertensão arterial. Os benefícios são inúmeros, mas precisa ser orientado, né? O jejum, na minha opinião, deveria ser... Eu fiz há algum tempo, agora a minha nutricionista me sugeriu fazer, eu voltei a fazer, minha nutricionista Esther, e eu considero assim de fundamental importância, porque além dessa limpeza no intestino, ele também contribui para reciclar, principalmente ao nível de mitocôndrias, as partículas que já não servem mais, ele joga fora, e as que servem, ele reaproveita. Então, melhora o aporte energético para o corpo e principalmente para o cérebro. E isso é de fundamental importância. Muitas vezes as pessoas, até parece um paradoxo, eu vou deixar de comer e vou ficar mais saudável, com a imunidade aumentada, por incrível que pareça. E uma das coisas que as pessoas, muitas vezes, eu quero que você comenta isso, quando as pessoas comem demais, que há uma tendência as pessoas comerem com os olhos em vez de com a necessidade, elas estão tendo um gasto energético muito grande e, às vezes, dependendo o nutriente que ela coloca no corpo, ela está perdendo energia e não ganhando energia. O que você fala sobre isso? Com certeza, concordo plenamente, porque também a questão da mastigação não está sendo feita de maneira correta, né? A pessoa está muito ansiosa, ela come muito rápido, come um volume maior de comida, isso não vai ser aproveitado, vai fermentar também, como a gente colocou, vai criar resíduo ácido e vai, querendo ou não, diminuir ainda mais a imunidade desse paciente, né? E aí, pensando na questão até do ganho de peso, né? Que as pessoas estão mais em casa, estão praticando menos atividade física, estão comendo mais, então isso, eu falo, a fatura chega, né? A conta chega. Uma das coisas interessantes que você já comentou a respeito de água, água alcalina. O ideal, na minha opinião, eu procuro tomar água, inclusive essa daqui,
é alcalina, 9,5. Sim. Uma coisa importante da gente comentar da água, doutor Eduardo, que eu sempre falo para os pacientes, é que muita gente fica preocupada ali em olhar o pH, né, quando vai comprar. Só que o pH que vem ali dentro do frasco, do rótulo, é o pH da fonte. Não necessariamente é o pH que está dentro Que você está tomando. garrafinha, né? E aí, assim, se atentar à embalagem também, que vem ali dentro de uma embalagem de plástico que ficou aquecendo. E uma dica que eu dou para as pessoas quando vão comprar essa água industrializada é olhar o teor de magnésio e de bicarbonato. Quanto mais alto, mais essa água tende a ser alcalina. E não só confiar ali no pH da fonte. Né? Inclusive, no transporte, e quando elas são jogadas, os fardos, e eventualmente tomando sol, ela se decompõe também, degenera. Agora, uma coisa importante, nós sabemos que quando o corpo está alcalino, ele está básico, ele normalmente combate as doenças inflamatórias, que lógico vai aumentar a imunidade, e combate inclusive câncer. O câncer, nós sabemos que ele precisa de um ambiente que tenha muita acidez, muito açúcar. E agora, quais os alimentos que você orienta para melhorar a alcalinidade? Os alimentos que fermentam, né, doutor Eduardo, a gente precisa retirar. A carne vermelha, por exemplo, para um paciente com câncer, a carne vermelha a gente sabe que em excesso ela vai deixar resíduo ácido no nosso corpo. Os alimentos aí industrializados, né, que conservante, corante, aromatizante, isso também quando cai no intestino não é bem interpretado. Acho que algo legal também da gente comentar aqui na live hoje é a respeito da bebida alcoólica, né? As pessoas às vezes estão mais em casa, estão bebendo mais, até às vezes para tentar distrair um pouco a mente. E isso também adoece, né? Inflama esse corpo, cai nesse intestino, agride essa mucosa. Então são coisas que eu acho legal a gente chamar atenção, porque realmente adoece. Isso é importante. Eu, particularmente, na minha casa, nós estamos emagrecendo. Eu emagreci 2 quilos, minha filha, minha esposa. Os pacientes, a grande maioria, estão engordando. E é justamente isso. Como eu tinha comentado anteriormente, há um intercâmbio e não tem condições de separar corpo e mente. Então, as pessoas, elas estando em casa, inclusive um paciente hoje, eu até perguntei para ele, por que você engordou? Ele falou, doutor, eu, em vez de entrar na quarentena, eu entrei no confinamento. E realmente, por quê? Porque as pessoas não estão tendo esse autocontrole. Agora, a Adri, tratando um CA de mama, como que aumentar a imunidade com alimentação? Com alimentação? E depois o jejum diabéticos. Em primeiro momento aí, né, para o tratamento do câncer, eu citaria aí, doutor Eduardo, o jejum, né? Paciente com câncer, a gente faz uma janela metabólica uma janela de alimentação bem curta, deixa esse paciente um maior tempo em jejum, retira os alimentos inflamatórios e eu tiro também a carne vermelha dos pacientes com câncer. E o jejum em diabéticos? Perfeito. Melhor ainda, né? Melhor agora é lógico, desde que tenha o paciente-chave, controle. Né? Meu paciente-chave o eleito. Esther, pode me responder como você aplica o jejum em diabéticos? Como comentou, tenho prática de jejum, não costumo aplicar, uma vez que pode gerar picos de hipoglicemia. A hipoglicemia, eu falo para os pacientes, ela é reflexo de uma hiperglicemia, né? Se você se alimenta e tem uma alimentação que tem ali, ela é mais estável, que tem gordura, você não vai gerar picos. Então, você não tende a ter hipoglicemia. Concorda, doutor Eduardo? Com certeza. Agora é lógico que a pessoa também ela tem que ter um acompanhamento. Ela não deve fazer isso aí só eu pensei e faz. Tem que estar com os exames, um certo controle, para ela realmente não ter nenhum risco de entrar numa disfunção metabólica importante e isso gerar mais consequências.
E a questão também do uso do medicamento, né? Se o paciente começa a emagrecer, se ele está conseguindo controlar essa insulina dele, diminuir essa glicemia, às vezes o medicamento fica forte também. Então precisa de uma equipe multidisciplinar para fazer todo esse ajuste, né? Eu como nutricionista, o médico ali como a questão da administração do medicamento. Faltam 10 minutos, doutor Eduardo, acredita? Estou vendo. Tá muito bom o nosso bate-papo. O que você gostaria de falar? Alguma coisa que você queira reforçar ou fazer um resumo assim, bem dirigido para as pessoas guardarem o que é importante para aumentar a imunidade em relação à alimentação e depois eu falo sobre o cérebro. Sim, vamos lá. Então, tirar primeiramente os alimentos inflamatórios, né? E dentre eles os conservantes, corantes, aromatizantes. Incluir mais alimentos ricos em vitamina C, que nós comentamos aqui na live. Os chás são extremamente interessantes. Os produtos aí derivados da abelha, entre eles própolis, geleia real, o pólen que nós comentamos. Tomar um pouquinho de sol todos os dias por conta da vitamina D, né, doutor Eduardo? As frutas antioxidantes, eu citaria aí as frutas vermelhas que a gente não comentou. A questão da clorela, da espirulina, das algas. Comer mais frutas, legumes e verduras e tentar ao máximo os produtos orgânicos, né? E uma água de boa qualidade. Eu acho que o principal, eu falo, o peixinho dentro do aquário, ele só sobrevive se tiver água. Então, a primeira dica é a hidratação, uma hidratação de qualidade, né? Porque as pessoas se esquecem, infelizmente. Agora, ainda que o tempo tá mais frio, então, às vezes, até utilizar mais chás para conseguir melhorar um pouco a hidratação. E tem pessoas que me falam, Esther, eu não gosto de água. Eu falo, aromatiza a água, então, põe uma fruta, coloca uma hortelã, um cravo, uma canela, alguma coisa para isso se tornar mais atrativo para você, né? E a questão também, doutor Eduardo, do intestino, né? Então, os alimentos pré-bióticos, eu citaria aí a biomassa de banana verde. Em muitos casos, os probióticos são interessantes, mas eu tomo um pouco de cuidado com eles, porque eu acho que esse intestino ele tem que estar em pleno funcionamento para a gente fazer uma suplementação de probióticos e não só começar a colocar um monte de probióticos ali dentro de um meio que não está muito organizado. Qual a relação da disbiose intestinal com a insônia e a baixa imunidade? A gente comentou aqui, Malu, ela até é a mãe da Dani, sobre a questão do eixo neuroendócrino imunológico, né? O quanto o intestino tem aí neurônios e faz toda essa correlação. O que mais, doutor Eduardo? Ótimo, Esther. Eu vou só falar... A cúrcuma, que a gente começou falando também, que eu acho que são coisas fáceis, né? Que a gente tem que deixar para as pessoas e coisas que todo mundo pode fazer, baratas. E assim, tentar ao máximo aquecer esse corpo, né? Não ficar usando também tantas coisas geladas. O momento é de inverno. Evitar o que nos inflama. Eu falo, se a gente vai no posto e o meu carro é álcool e eu coloco gasolina, ele não vai funcionar adequadamente. Então, cada um precisa descobrir também quais são os alimentos inflamatórios, né? Quais são as suas incompatibilidades. Perfeito, Esther. Eu vou falar como nós podemos controlar as nossas emoções. No nosso cérebro, nessa região aqui, tem o tronco cerebral, tem uma substância que chama substância reticular ativadora ascendente. Ela é responsável por duas funções principais. Uma, nos manter acordado. E a outra função é filtrar as informações. Quando nós recebemos as informações e as pessoas acabam ficando ansiosas, estressadas, medo, pânico, angústia, depressão, o que o cérebro faz? O cérebro manda, a substância reticular manda para o córtex, e isso fica num círculo vicioso. Qual a dica que nós podemos ter? É o que a Esther e a Daniela fizeram sobre gratidão. Quando nós aumentamos as nossas emoções proativas, o que o cérebro, a substância reticular faz? Manda para o cérebro e fica rodando
num círculo virtuoso as informações proativas, como sentimento de gratidão, sentimento de amor, sentimento de compaixão, de empatia, de solidariedade, de cooperação e um sentimento que você doe, de doação. E o cérebro, ele fica rodando esse programa e as pessoas aumentam a vibração. Aumentou a vibração aonde tem amor. Aonde tem gratidão, não tem medo, não tem raiva, não tem ódio, não tem angústia. Então, eu recomendo para vocês, no dia a dia, veio qualquer tipo de sentimento. Nós somos humanos. Eu vou dar até uma dica para vocês. Veio um sentimento, faz isso aqui, ó. Cancela, cancela, cancela. Isso aqui nós estamos fazendo, esse movimento, o cérebro, ele apaga esse sentimento. E começarmos a respirarmos. Eu sou grato. E o próprio Ho'oponopono. Sinto muito, por favor, me perdoe. Obrigado, eu te amo. Você só falando essas frases e falando com o coração, não com a boca, a substância reticular, ativadora ascendente, vai manter uma alta vibração. Alta vibração, não entra sofrimento, não entra dor, não entra medo. Nós temos mais 3 minutos um pouco. Esther, foi um bate-papo fantástico. Quem gostou, faz favor, colocar positivo. Se gostaram, para a gente poder voltar nas próximas vezes. Adorei estar conversando com você. Que agradeço pela papo. Oportunidade. Foi muito bom. Espero que a gente possa manter pessoas, outras lives e possa manter um bate-papo de alto nível, como eu acredito que foi. Você está para despedir. Gostaria de agradecer a Vital e ao doutor, né, com quem eu aprendo muito. Hoje foi uma aula, doutor. Eu que aprendi muito. Imagina. E espero que o pessoal tenha gostado, né, que a gente possa ter ajudado um pouquinho nesse momento que realmente está sendo desafiador para muitos, né? E manter nossa vibração mais elevada, né? Sentimentos de gratidão. E muito obrigada. Não, obrigado a todos, obrigado pela participação. E a ideia é salvar essa live e deixar no site da Vital Atma. E até a próxima. Obrigada.